Shabbat Shalom. O Parashá dessa semana chama-se Emor. Diga, Deus transmitindo a Moshe a orientação para os Koanim, para os sacerdotes, acerca da importância de manterem a sua pureza para estarem qualificados ao serviço divino sempre. São trazidas na Parashá também algumas regras relacionadas aos korbanot, às oferendas, mais alguns detalhes na continuidade de Parashat Kedoshim, que falava sobre santidade, né, e os caminhos justamente dos rituais e das oferendas. Na sequência, são trazidos também na Parashá a menção às festas novamente, às datas importantes e seus principais mandamentos. E um assunto interessante e triste aparece no final, um assunto muito pertinente para os nossos dias. Diz a Torá, Vayetze ben Isha Israelit. E saiu o filho de uma mulher israelita, uma hebreia, Vehu ben Ish Mitzri, e ele era filho de um homem egípcio, Betor Benei Israel, dentro do povo de Israel, dentro dos filhos de Israel, Vainatzu b'machané, e eles brigaram no acampamento, Ben ha-Israelit, Ben Ish ha-Israeli, o filho da israelita, da mulher hebreia, e um israelita. No início desse relato, a gente já precisa fazer uma pequena reflexão sobre a questão de identidade, de pertencimento. Filho de uma israelita com um egípcio. Por que a Torá se preocupa em já trazer para a gente essa descrição sobre a personagem? Primeiro porque naquela época, né, a gente sabe, eles seguiam a linearidade israelita pelo pai, uma vez que era o pai, o chefe da família, que continuava nos papéis coletivos inerentes à sua tribo e mesmo vinculado naquilo que viria a ser herdado pela tribo quando chegasse a Israel, a Canaã. Então a gente tem um problema técnico grande aí. Se ele é filho de um egípcio e uma israelita, tecnicamente ele pertence a qual tribo? Será que é a tribo da mãe? Por que é importante, né, para a gente entender isso nesse momento? Porque isso significava para eles, inclusive, perspectivas de futuro. Então, de uma certa maneira, também atingia o âmago do seu íntimo, humano. Sua preocupação no bolso, da subsistência. Em termos da divisão tribal, né, a gente vai percebendo isso conforme a história. E tem comentaristas que explicam que essa briga se deu porque a mulher israelita teria escondido que o pai do menino era um egípcio, seja ele um egípcio que ficou para trás na saída do povo, seja um egípcio que veio, mas tudo dá a entender que esse rapaz ele tinha sido educado dentro da comunidade, que ele era parte do povo de Israel, mesmo sendo filho de um egípcio. Mas o que os nossos comentaristas apontam é que possivelmente tenha vindo à tona o fato dele não ser filho de um homem hebreu e, portanto, não pertencer a nenhuma tribo e, de repente, algo fez com que ele se sentisse sem parte ou até mesmo acuado e disso surgiu uma briga. Um detalhe também importante trazido pelo Abarbanel, o famoso comentarista gigante, inclusive nas suas ponderações, ele levanta 10 questionamentos sobre essa passagem e uma resposta brilhante para todas as 10 perguntas. Quem tiver acesso, super recomendo. E diz o seguinte, a Torá falando que saiu o filho da hebreia, por assim dizer, o filho da israelita, e ele é um filho de um egípcio dentro do povo de Israel. Quer dizer, dentro do povo de Israel ele provavelmente era um judeu. Ele vivia conforme judeu, recebeu educação judaica. Ele estava com a mãe, que no caso era hebreia, né, israelita. Vai na Tzuba Mahané Ben Israelit Veish Israeli. Sempre ele aparece primeiro. E aí eles conflitaram no acampamento o filho da israelita e um israelita. Poderia dizer, um israelita conflitou com o filho da israelita. Então, isso daria mais força para a gente achar que ele foi discriminado. Na realidade,
parece mais para a gente que ele se sentiu deslocado e começou a levantar esse tipo de questões. E falou, como assim? Como assim? Até que se exaltou e isso se tornou uma briga. Importante essa percepção do Abarbanel, de perceber que a Torá foi cuidadosa de colocar essa personagem primeira, dando a entender que ele provocou. Ainda que ele tivesse imbuído de alguma razão. Vaikov ben Aisha Israelita et Hashem vaikalel vaiaviu oto el Moshe veshem imo Shlomit bat divri lemate Dan. Vejam que coisa. E nessa briga, a briga esquentou, e o filho da mulher israelita, ele começou a amaldiçoar a Deus, a falar mal de Deus, no que foi contido e levado à presença de Moshe, e o nome da sua mãe é Shlomit bat Divri, da tribo de Dan. Ele foi levado até Moshe e foi identificado, a mãe dele é Shlomi, filha de Divri. Shlomit, né, é um nome que remete à paz. E Divri, a fala, e o Abarbanel também fala isso, que dá para entender aqui que ela inclusive tentou esclarecer essa história toda até para livrar o seu filho. E o Abarbanel levanta uma questão muito interessante. Já tínhamos sido ordenados de temer a Deus, de respeitar a Deus e de jamais amaldiçoá-lo, sob pena de sermos executados. E de repente isso acontece e ele é detido e levado para Moshe. E a gente vai ver que vai Nihube Mishmar Lifrosh Laem Alpi Adonai. E mesmo Moshe falou, não, deixa ele aí preso e eu vou me consultar com Deus. Peraí, onde está a dúvida? Por que não executaram de uma vez a lei divina? Eu sei que eu posso estar sendo um pouco duro aqui no meu questionamento. A gente está falando de uma vida humana, sim. Mas a gente está falando de um atentado muito grave à identidade do povo judeu e a sua relação com Deus. Lembrando que a gente entende Deus como a maior e única referência que a gente tem que seguir. Então, como que pode se tolerar que alguém venha a amaldiçoá-lo? E aí vem uma questão interessante. Quando foram parar esse rapaz na sua maldição, por assim dizer, no seu maldizer, eles, sabendo que ele era filho de um egípcio, não sabiam qual deveria ser a lei a se aplicar sobre ele, se ele deveria ser prontamente executado por ser filho de uma israelita, de uma hebreia, ou que tem obrigação, né, dos mandamentos divinos, ou se ele deveria ser apenas punido, ou nem isso, porque sendo filho de um egípcio e não filho de um israelita, ele não estava dentro, não estava contemplado por aquela ideia. Ele não estava incorrendo numa proibição que valha diretamente para ele. Ainda que a gente sabe que não é bem por aí, né? Tem um dos mandamentos, né, universais são não amaldiçoar a Deus. Né? Vamos respeitar a fé alheia. Interessante que eles ficaram na dúvida. Ficaram na dúvida se aquele era um caso realmente de punir como hebreu, como israelita, ou então como um egípcio, como um filho de um egípcio. Levaram para Moshe essa dúvida. Moshe também ficou em dúvida. Afinal de contas, não estava muito claro. Os comentaristas falam, não, está na decisão posterior que o judaísmo vai passar pelo ventre materno. Até então, a sociedade ainda era muito patriarcal, patrilinear, sei lá, voltada para uma influência que sempre deveria partir da figura, né, masculina, do chefe da família. A gente sabe que são conceitos que hoje não estão mais da mesma maneira sendo assimilados, mas ainda assim, para a nossa compreensão, precisam ser entendidos exatamente. E Deus fala então para Moshe, tira o maldizente, tira esse que está amaldiçoando fora do acampamento. Por que fora do acampamento? Porque a ideia era dar a ele esse tratamento como se ele fosse uma impureza. A impureza era sempre tratada fora do acampamento para proteger o povo, para proteger a pureza do povo. E uma pessoa amaldiçoando no meio do povo, ela está jogando uma certa impureza, uma forma de impureza com as suas palavras. E a gente vai ver as pessoas que ouviram o que ele falou e não se levantaram contra ele, também foram avisadas. Ó, toma cuidado, cara, não é bem por aí. Você está ouvindo uma coisa absurda, você tem que se levantar contra isso. E é por isso que eu digo que esse trecho da Torá conversa muito conosco
nesse período que nós estamos atravessando, nesse período tão quente, nesse período de polarização, nesse período onde velhas ideias comprovadamente terríveis para o ser humano voltam à voga como uma suposta esperança, como uma mentira revitalizada. E a gente realmente precisa se fixar na nossa base, na nossa fonte, no nosso único e maior referencial. Então, tira ele do acampamento como uma impureza, para ele parar de fazer esse mal. Por que a imagem de Deus é algo que tanto lhe preocupa? Poxa, se Deus é o nosso referencial, a sua imagem é fundamental para que toda a humanidade perceba que esse é o melhor caminho, que é o caminho da vida, que é o caminho da justiça, da verdade, do amor, da empatia. Então a gente está proibido de profanar esse nome, de sujar esse nome, de tirar a credibilidade dele, justamente porque isso é envenenar o mundo, isso é dar ao mundo força para as mentiras prevalecerem. Quando a gente enfraquece na verdade a Torá, a verdade, a gente dá chance para as mentiras, para as manipulações, para as deturpações históricas. Quando não bastava a prova bíblica da nossa história e da nossa relação com a terra de Israel, fomos lá, na arqueologia, na história, reviramos o pouco e todas as tendências contrárias de nos destruir, de não deixar vestígio, e comprovamos a nossa raiz. Ainda assim, a mentira, a cara de pau é tanta, porque nós não merecemos, porque nós não estamos conectados com a verdade, que mais uma vez ela senta sobre nós e tenta apagar nossos vínculos históricos com a nossa terra, como quando a Unesco, que acha que tem autoridade, chega e resolve apagar nossos vínculos e atribuir a um povo que sabidamente não existe, não tem história vinculada a essa terra. Então, de novo, por isso, tem que tirar fora essa influência. Tira fora essa influência do acampamento. E aqueles que ouviram não podem ficar passivos a ele. Aqueles que ouviram de imediato têm que ir para cima e falar, opa, você está fazendo algo muito grave. Como se diz em português, tem que dar voz de prisão. Você está cometendo um crime gravíssimo, você vai ser preso, vai ser punido conforme. Tira ele do acampamento, e todos que ouviram, coloquem a sua mão sobre a sua cabeça, e ele deverá ser apedrejado por toda a congregação. Ele deverá servir de exemplo. O ato é muito grave. Uma pessoa que começa a maldizer, que tem o intuito de desconstruir, infelizmente, ela está cometendo o maior atentado que pode existir contra uma doutrina, uma ideologia baseada numa história. Seja ela história bíblica, seja ela qualquer outra história. Nada pode ser mais ofensivo do que isso. Como que você vai sair maldizendo ainda dentro do nosso povo? Você vai entrar dentro de uma sinagoga para fazer isso? Difícil para a gente entender a punição da morte, mas é importante também a gente lembrar que naquele período havia um parâmetro moral, legal diferente, e também dentro da educação do nosso povo, a pena capital ela foi usada justamente para dar a noção de importância da preservação da vida, para as pessoas entenderem que elas têm que preservar a sua vida e que isso inclui também e principalmente a sua conduta, o equilíbrio, a harmonia, o propósito para o qual nós passamos por tudo que passamos. Receber o ensinamento divino, poder formar uma sociedade, uma civilização, através da união, do respeito, da justiça, não de amaldiçoar, não de caluniar, não de demonizar, porque é isso que usam contra nós, quando nós não estamos suficientemente conectados. Vel bnei Israel tedaber lemor, ish ish ki kalel Elohav v'nasach eto. Aquele que Deus manda reforçar para o povo de Israel, aquele que amaldiçoar vai fazer um pecado muito grande. E ele deverá ser apedrejado por toda a congregação. Seja ele prosélito, né, um convertido, um naturalizado, seja ele um natural de Israel.
Porque a grande dúvida, de acordo com o entendimento do Abarbanel, seria: peraí, mas ele era considerado como egípcio ou como hebreu? Qual lei deveria incorrer sobre ele? E aqui ele fala independente. Ele era um hebreu para todos os efeitos, porque a gente entende isso da linguagem, que ele estava dentro do povo de Israel. Mas a partir daí, mesmo quem não fosse, eventualmente estivesse junto com o povo, também teria que responder com proporcionalidade, da mesma maneira. E aí a Torá traz mais uma vez a premissa básica da justiça, conhecida como lei do talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida, estrago por estrago, proporcionalidade dos atos, assim como a equidade entre o israelita natural e o israelita naturalizado, também a equalidade na responsabilidade quanto a prejuízos causados uns aos outros. Quer dizer, para aumentar ainda mais o nosso senso de responsabilidade, de civilidade, de interesse comum, e não aceitar nenhum tipo de coisa, de ideia, de iniciativa que possa vir a minar, a envenenar e a sabotar boas iniciativas, iniciativas de boa fé, ou até mesmo a justiça e a verdade, com calúnias. Para nos protegermos, precisamos estar sempre conectados. Precisamos buscar as respostas dentro das nossas fontes. E no final da Parashá, depois de reafirmar mais uma vez que um juízo será para todos, seja naturalizado, seja natural, pois eu sou o vosso Deus. Por que Deus precisa mais uma vez se afirmar? Porque a referência precisa ficar clara. Quantas vezes a gente precisa falar para os nossos filhos: eu sou o papai, você precisa me obedecer e me escutar. Ou a mamãe: você precisa ouvir os mais velhos, você precisa aprender de quem está te ensinando. Deus, em relação ao povo judeu e em relação a toda a criação, é o grande pai. Ele sabe de cada detalhe. Para alguém vir e querer minar isso dentro do povo por qualquer razão que seja, a gente pode até entender, mas jamais vai justificar essa atitude. Jamais vai justificar alguém fazer um furo num barco que você está junto com ele, porque todos vão se afogar juntos. Por isso a ameaça precisa ser retirada. Que essa bonita mensagem da Parashá nos ajude a ter aí um Shabat iluminado, uma boa semana, um Pesach Sheni Sameach, que é uma segunda oportunidade. O nosso Deus é tão misericordioso que na época do templo, para aqueles que não puderam de verdade fazer a oferenda no Pesach, tinham essa oportunidade um mês depois para poder fazer a sua obrigação, quer dizer, para poder ter a oportunidade de ir a fundo, lembrar da gratidão, da importância da libertação do Egito que nós passamos. Shabbat Shalom, Refuah Shlema para todos que precisam e que Deus proteja a todos nós.